o seguinte, esse problema de armamento, desarmamento que acontece no Brasil é um problema que já vem há anos gerando muita polêmica, né? Quando foi feita aquela enquete para saber o que o pessoal achava do desarmamento, se deveria ser feito um desarmamento no Brasil, quase 65% da população foi contra o desarmamento. Mesmo assim, as autoridades, não sei porque fizeram então essa enquete, que não deram a atenção que as pessoas falaram, né? Mesmo assim, as autoridades resolveram colocar uma pedra em cima do armamento, em cima da venda de armamento, e isso tem gerado muita discussão. Porque realmente nos Estados Unidos, quando você fala em armamento, nos Estados Unidos o negócio é deslavado. Você compra uma pistola no mercado, um Best Buy, alguma coisa, você compra uma pistola. Fuzil é uma coisa mais fácil de criar um fuzil. Eu tenho um ponto de vista, tudo que é fácil demais acaba criando problema, tá? Armamento é uma coisa muito séria, muito complicada, não é uma bola de futebol. Um armamento, você tira uma vida, é uma coisa muito séria. Entretanto, em contrapartida, eu acho que todo cidadão tem o direito de se defender. Então nós temos que achar uma situação que seja um meio termo, tá? Eu acho que realmente nos Estados Unidos, do jeito que a maneira que é feito, essa venda, não digo descontrolada, mas totalmente liberada de armamentos, você gera esse problema que nós tivemos aí em violência em escolas, em cidadãos que perderam o controle e acabaram matando 10, 20, 30 pessoas, até por não sei se descontrole emocional, problema mental, enfim. Mas o que facilitou realmente essa ação, aquele famoso escola em Columbine, que acabou gerando até um documentário sobre isso, realmente o que cria essa situação é essa venda descontrolada ou liberada demais de armamento, onde pessoas que não têm capacidade de usar esse armamento acabam tendo acesso a essa arma, principalmente jovens. No Brasil, nós temos aí uma dificuldade imensa para se conseguir armamento, principalmente para quem trabalha na área de segurança. Policial militar, os militares das Forças Armadas, guardas civis metropolitanos, homens que trabalham com a vida toda com segurança, para se conseguir uma arma é praticamente um parto, é muito difícil. Isso, no meu entendimento, é totalmente errado. Eu acho que a Constituição prevê o seguinte: a casa é o asilo inviolável do cidadão, ou seja, ninguém pode entrar na sua casa a não ser em caso de crime, caso de extrema necessidade. Existem uns termos que até o policial para entrar na sua casa ele tem que seguir, principalmente o bandido, ele não pode entrar na sua casa. E como é que você vai defender o seu asilo inviolável? Como é que você vai defender o seu castelo? Você tem que ter algum meio de defesa. Aí aqueles hipócritas falam, não, mas chama a polícia. Mentira! A polícia não tem condição de atender todas as casas da cidade. A polícia não tem condições de estar em todo lugar ao mesmo tempo. O cidadão ele tem o direito de defender. Então eu entendo o seguinte: o cidadão que quer ter uma arma, ele tem o direito de ter essa arma, desde que ele tenha condições psicológicas para tal, desde que ele faça um curso que o habilite a usar aquela arma. Então ele constantemente ele tem que ser reavaliado. Eu sou favorável ao cidadão usar armamento, a portar um armamento, até um armamento em casa, desde que seja seguido uma série de regras. Agora, nós vemos, eu adoro história militar, adoro todo tipo de história, né? E nós que estudamos história, nós notamos que os governos totalitários sempre foram contra o armamento da população. O nazismo era contra, o comunismo era contra, o fascismo era contra, todo tipo de ismo que você pensar aí foi contra o armamento da população. Por quê? Quando você tem uma população desarmada, você tem a população nas suas mãos. A população está à mercê do que o governo quer. Então eu vejo de uma forma muito perversa essa atitude do Brasil e não liberar o armamento para a população, desde que a população esteja devidamente habilitada para usar esse armamento. E nos Estados Unidos também essa liberação exagerada causou essa série de problemas. Eu entendo, nós adoramos seguir os americanos. Os americanos, a melhor polícia de Nova York, o sistema americano, os americanos aqui, os americanos lá. Realmente, os Estados Unidos da América são um país que ao longo da história se demonstrou com uma força muito grande, já em nível mundial, hoje tem influência no mundo todo. Então, a gente não pode desprezar a experiência dessas pessoas. E lá, o cidadão tem o direito de andar armado sim, porque nós não copiamos os americanos. Agora, nós não podemos, esse erro eles cometeram e perceberam que até o Barack Obama está revertendo essa liberação total, é porque eles perceberam que tudo que é muita liberdade, tudo que é muito a Deus dará, acaba gerando esse problema. Então quem é o caminho certo, eu pergunto? Os americanos estão no caminho certo, inclusive nessa reavaliação quanto ao uso e posse e venda de armamentos. Bom, quando se diz que a polícia prende e a justiça solta, é uma maneira perversa de se ver as coisas, né? O Brasil ele tem um problema muito sério chamado legislação. O Brasil, ao longo da história, o Brasil já começou errado, né? Começa errado na colonização do Brasil. Quando você tem, nós citamos agora há pouco Estados Unidos da América, que foram colonizados por
por pessoas que vinham da Inglaterra, eram os Quakers, eram pessoas religiosas, eram pessoas que queriam uma coisa mais séria. No Brasil nós somos colonizados por degredados, ou seja, quem não prestava em Portugal eles mandavam para cá. Então por aí já a história já começa um pouco estranha. É lógico que eu estou sendo bem empático, estou sendo bem contundente só para criar um clima, mas é mais ou menos isso realmente. O que aconteceu, a história mesmo prova que foi isso. E o Brasil ao longo da história, ele sempre procurou fazer as coisas meio assim do jeitinho, para dizer o português claro, meio nas coxas. Tá? É sempre assim, tudo que a gente não leva as coisas a sério aqui. No Brasil, quando você quer fazer uma coisa séria, você é chamado de fascista, você é chamado de ditador, você é chamado de radical. Aqui tudo se dá um jeitinho, aqui nada se segue na lei. Aí quando acontece o que aconteceu em Santa Maria nesse final de semana, onde nós tivemos infelizmente quase 250 jovens mortos, aí todo o Brasil se desespera. Todo mundo quer resolver o problema. Não, agora vamos começar a fiscalizar. Notem nesses últimos finais de semana que a prefeitura tem feito fiscalização em várias casas noturnas. Fechamos 10 aqui, fechamos 15 lá, fechamos 2 aqui. Meu amigo, isso sempre existiu, a lei sempre existiu, mas não foi cumprida. Teve que morrer 250 jovens para o pessoal perceber que nós temos que cumprir a lei. Que segurança é uma coisa importante, que segurança não é brincadeira. Tá? Você anda aqui, você pode olhar aqui na cidade aqui, milhares de prédios. Eu duvido, eu não tenho esse, estou chutando, eu duvido que 20% desses prédios estejam todos dentro da lei, estejam todos regularizados. Eu duvido e faço pouco. Entendeu? Por quê? Porque o pessoal não leva a sério a segurança. Porque segurança realmente é caro, tá? Mas... E no Brasil acontece isso. No Brasil nós estamos urgentemente numa mudança de legislação. O nosso Código Penal, por incrível que pareça, ele é muito bom. Nosso Código Penal, eu só acho que o Código Penal tem uma falha. É não ter prisão perpétua. Eu sou frontalmente, não sei se vai me fazer essa pergunta depois, mas eu vou me antecipar. Eu sou frontalmente contra a pena de morte. Frontalmente contra a pena de morte. Mas eu sou totalmente a favor da prisão perpétua. Só que nós temos um problema sério no Brasil chamado Código de Processo Penal. Onde o Código de Processo Penal, existe entre os vários sistemas que existem ali, tem uma coisa chamada progressão de pena. É aquela velha situação, o cara matou e é condenado a 20 anos. Ele tem bom comportamento, ele é primário, de 20 passa para 15, de 15 passa, se ele cumpre, se ele é primário, ele puxa um sexto, ou seja, se ele foi condenado a 20 anos, e daqui 4, 5, 8 anos ele está na rua. É um absurdo isso. Porque eu acho o seguinte, o juiz estuda pra caramba para poder chegar a ser juiz, aí ele condena o cara a 20 anos, 4 meses e 5 dias. Ele vê todas as situações, ele imagina, calcula, tal, 20 anos, 4 meses e 6 dias. Só que o cara não cumpre nem 15 anos. Porque as progressões, as facilidades, fazem com que aquele indivíduo com menos de 10 anos saia na rua. Muitos dizem aí que eu quero acabar com o funk, de maneira alguma. Realmente, durante a minha campanha, eu fui muito cobrado quanto ao problema do funk, os chamados baile funk na cidade, que trariam muito problema para a população. Mas durante a campanha eu fui conversando com algumas pessoas, entrei em contato com várias pessoas e notei que o problema não é o baile funk, o problema é o chamado pancadão, tá? Eu entrei em contato com algumas pessoas, principalmente um MC Sapão, lá da Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. E ele me mostrou uma face do funk que eu desconhecia, que são os profissionais do funk, são pessoas, são pais de família, são pessoas do bem, que vivem do funk. E o funk que nós podemos chamar o funk correto. Não é aquele funk de bandido, que chama a polícia de filho disso, filho daquilo, que fala que a cachorra tem que descer até o chão, que traz uma apelação sexual para o lado errado. Então, em todo lugar existem as pessoas boas e as pessoas más. Só que, infelizmente, o que tem prevalecido no funk são as pessoas más. E é justamente isso que nós vamos tentar mudar. Eu estou em contato com a Liga do Funk, eu tive até sendo visitado pelo Fernando, pelo André, pelo Sapão, pelo Robson, que são pessoas da Liga do Funk. E nós estamos já com algumas ideias e com alguns trabalhos aqui na Câmara Municipal, onde nós pretendemos combater o chamado pancadão, que é a desordem urbana. Como? Criando leis? Não, as leis já existem. É lei de ocupação do solo, é lei do uso da calçada, é lei do som alto. Essas leis já existem, é só aplicar. Então nós vamos trazer esse pessoal, vamos conversar, pretendemos trazer a Polícia Militar e a Guarda Civil para essas reuniões também, porque sem a Guarda Civil e a Polícia Militar trabalhando não há como combater isso aí. Combater como? Porque nesses locais onde se abre um carro na rua e começa uma música alta e junta 100, 200, 300, 500 pessoas, na maioria 90% jovens, essas pessoas estão sendo vítimas de tráfico de entorpecente, de abuso sexual. Eu falei no ECA, o ECA mesmo determina que o Estado tem que cuidar do menor de idade. E tem menina que vai em festa de pancadão e transa com 3, 4 caras numa noite, sem camisinha, sem nada.
Tudo bem, ela dá para quem quiser, entendeu? Mas o problema é que isso aí vai gerar problema para a família dela e para ela também. Às vezes essa menina tem 12, 13 anos. E o Estatuto da Criança e Adolescente determina que o Estado cuide dessas pessoas. Então eu, enquanto político, não posso admitir que na rua aconteça isso. Eu não posso admitir que o Estado fique calado perante essa situação. Por quê? Porque enquanto eu estiver aceitando que o Estado fique calado, eu estou sendo conivente com esse problema. E não pode ser assim. Então nós estamos aí trabalhando sério nesse aspecto, no sentido de combater o quê? A desordem urbana, tá? Quando o rock and roll começou, nós falamos que nós somos fãs de rock, todo mundo sabe que eu curto rock and roll, principalmente dos anos 50, o rock and roll era visto como uma música do diabo. Chuck Berry, Elvis Presley foram muito combatidos, Jerry Lee Lewis, Little Richard, todos foram combatidos, porque eram mensageiros do inimigo, que traziam a desgraça para a família. E a gente soube que ao longo da história isso era uma grande besteira, porque o rock and roll está aí, eu gosto de rock and roll, muitas famílias gostam, realmente como foi uma novidade, assustou muita gente. A mesma coisa eu vejo o funk, é uma novidade, assusta muita gente inclusive a mim, entendeu? Mas quando a gente começa a conviver, a gente vê que tem muita gente boa no meio. PT como governo? Uma dúvida para mim. PSDB como oposição? Novidade, vamos ver o que acontece. Um político brasileiro, vivo ou morto? Olha, político brasileiro vivo, morto, Juscelino Kubitschek. Uma pessoa que eu vejo assim, pelo menos historicamente, ele fez grandes coisas. Os dois lados todo mundo critica, né? Vivo, um político brasileiro vivo. Poxa, existem várias pessoas aí que são ícones na política, né? Mas falar uma pessoa que se destaque realmente assim, que eu possa dizer que... Poxa, é difícil, viu? Falar que eu me espelharia num político hoje. Coronel Telhado. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido? Jesus Cristo, né? Acho que é o melhor exemplo de todos.